A paz seja com todos, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Aproveitando que você está bem, abra comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual escreveu, narrou, relatou Mateus, capítulo de número 28, um texto bastante conhecido. Creio e acredito que você já ouviu belas pregações em relação a essa passagem. Até aqui mesmo na igreja eu confesso que eu já vi pessoas sendo tremendamente usadas por Deus, para trazer uma mensagem em relação a essa passagem que é linda, que é perfeita, que nos deixa admirados. Amém? Mateus 28, verso 1 diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venha ver, o lugar está vazio. Vão depressa e digam aos seus discípulos, aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos. E está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Repita comigo: e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Amém, querido? Você pode se assentar glorificando o nome daquele que reina e vive, amém? Eu, mais uma vez, antes de pregar aquilo que o Senhor, no decorrer dessa manhã, colocou no meu coração, na verdade, essa palavra já estava um bom tempo no meu coração, Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, a qual Ele me concede nesta noite de estar pregando, mais uma vez, ministrando a sua bendita palavra. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Maurício, a qual me fez o convite de estar aqui ministrando, Esse texto aqui, eu creio e acredito que você conhece, ou se você já não leu, ou já ouviu alguma pregação em relação a esse texto. E esse texto, eles trabalham o assunto central, em que Mateus desenvolve aqui, tanto ele, tanto Marcos, Lucas e João, todos falam disso aqui, porque é um assunto bastante importante para a igreja, porque esse texto aqui, não tem como fugir dele, ele fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, nessa noite de hoje, eu quero pregar eu quero seguir uma temática, para a igreja possa entender e compreender melhor. E o tema dessa mensagem que eu quero seguir é a importância da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E antes de eu entrar aqui no texto que foi lido, que foi ressaltado, eu preciso dar uma pequena passada nos versículos 26 e 27 do livro de Mateus, que é o contexto do capítulo de número 28 do livro de Mateus. Quando nós analisamos esses dois versículos, você vai ver e perceber que Mateus, ele mostra Jesus celebrando a Santa Ceia.
E Jesus, quando ele está celebrando a Santa Ceia, Jesus ele fala de algumas coisas. Ele fala que ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele fala também que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. E também ele fala que um dos 12 discípulos que andava, que caminhava, que estava junto com ele, iria traí-lo. Então, depois que Jesus, ele fala, ele celebra a Santa Ceia, o contexto vai nos dizer, vai nos falar que Jesus, ele vai ao jardim Getsemane. O jardim Getsemane significa lugar de prensar. E ele tinha esse nome, esse significado, porque era o lugar aonde se extraía azeite de oliva. Um fato interessante e curioso é que no mesmo lugar aonde se espremia oliva para extrair azeite, o que nos chama a atenção, o que é curioso, é que no mesmo lugar a qual tem o significado, lugar de espremer, é o mesmo lugar aonde Deus, ele vai começar a espremer Jesus e extrair dele a salvação da humanidade. Queridos, você tem que entender e compreender que muitas das vezes, Deus, para extrair fé da igreja, para extrair fé de mim, de você, para extrair fruto, para extrair a sua vontade e o seu querer, Ele vai nos colocar na prensa, Ele vai nos prensar. Muitas das vezes, nós, a igreja, vai experimentar a prensa de Jeová. Então Jesus, no Monte Getsemane, vai começar o seu momento de dor, o seu momento de cruz. Só que no contexto, você vai ver e você vai perceber que Jesus, com o coração aflito, cheio de agonia. Querido, para você entender o grau de agonia, o grau de aflição em que Jesus estava, porque ele está tão aflito, porque ele está prestes a enfrentar a morte, ele está prestes a enfrentar a cruz, e ele com o coração, ele está tão aflito, que ele chega para os discípulos e fala que a sua alma está tomada de aflição. Só para você entender e compreender o grau de aflição em que o mestre se encontrava. Ele chegou a fazer o quê? Suar gotas de sangue, só para você entender e compreender. Mas o contexto nos diz, nos fala, que mediante esse momento em que a aflição, a tristeza, começa a tomar conta de Jesus, o texto nos diz, o contexto nos diz, que ele se afasta dos discípulos e vai fazer o quê? Vai falar com Deus, vai orar. Fica uma lição para mim e para você nesta noite de hoje. Quando a sua alma estiver aflita, quando o seu coração estiver cheio de aflição, agoniado, vá falar com Deus, porque Deus é o nosso alívio, socorro presente no dia da angústia. Quantos crê? Pode levantar a mão nesta noite de hoje e glorificar. Aleluia. Pois bem, Jesus vai orar. E quando Jesus ora, Jesus diz para Deus que se fosse possível que ele afastasse dele aquele dia, aquele cálice, mas que seja feito a sua vontade. Queridos, através da oração de Jesus, através desta súplica, através deste clamor, Jesus, ele deixa algo, ele ensina algo importantíssimo,
Ele deixa algo explícito. E o que é que ele deixa bem claro nesta oração, nesta súplica, nesta fala? Ele deixa bem claro que quem tem que prevalecer não é a sua vontade. Ele deixa bem claro que quem tem que prevalecer dentro da tua casa, quem tem que prevalecer no seu casamento, quem tem que prevalecer no seu ministério, quem tem que prevalecer na tua vida é a vontade daquele que reina e vive para todo e eterno sempre. Aleluia! Está Severino? Mas por que a vontade de Deus ela tem sempre que prevalecer? Queridos, quando você vai em Romanos, capítulo 12, verso de número 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no verso 12, versículo 2, Paulo dá 3 motivos. Paulo dá 3 razões, a qual a vontade de Deus, ela tem que prevalecer na tua vida. A qual a vontade de Deus tem que prevalecer no teu casamento. A qual a vontade de Deus tem que prevalecer no teu ministério. Tá, Severino? E qual é as 3 razões que o apóstolo mostra em Romanos 12, 2? Primeiro, a vontade de Deus é boa. Segundo, ela é agradável. E terceiro, ela é perfeita. Se eu fosse você, eu dava um brado de palmas àquele que tudo faz. Aleluia. A vontade de Deus sempre vai ser o melhor para mim e para você. Jesus deixa bem claro através desta oração que nós temos que submetê-la à vontade do Senhor. Jesus continua. Então Jesus, ele se afasta dos discípulos. Aí ele volta até os discípulos. Só que os discípulos, eles estão dispersos e tomados de preguiça. Jesus, então, ele repreende os discípulos. Olha para os discípulos e diz: vocês não conseguem orar e vigiar 1 hora. Se você analisar o contexto, você vai ver e você vai perceber que Jesus, ele advertiu os discípulos 3 vezes. 3 vezes Jesus olhou para os discípulos e falou assim: orem e vigiem. Tá, o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que a oração e a vigilância são 2 coisas que caminham lado a lado. Nós aprendemos com isso que a oração e a vigilância são 2 coisas que andam de mão dada. Não adianta você apenas orar e não vigiar. Queridos, está cheio de crente dentro da igreja, é a mais pura realidade, que ora que é uma beleza. Mas em algumas áreas das suas vidas, eles ainda não conseguem vencer. Por quê? Porque não vigia. A oração e a vigilância são 2 coisas que andam lado a lado, que andam de mão dada. O próprio Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A oração e a vigilância é 2 ferramentas que nós temos na luta contra a carne, na luta contra a nossa natureza, na luta contra o nosso eu. Você está comigo nesta noite de hoje, meus queridos? Aleluia. Pois bem, no Monte Getsêmani, também foi aonde Jesus, ele restaura a orelha de um soldado chamado Malco. Não vou entrar nesse contexto, porque tem tudo um significado. No Monte Getsêmani também foi o local onde Judas traiu Jesus. Então, depois que Jesus é traído, depois que Judas entrega Jesus, o contexto vai nos dizer, o contexto vai nos falar que Jesus, ele vai ser preso e apresentado diante do Sinédrio. No Sinédrio você vai ver e perceber
O Semédio era onde os líderes religiosos, se reuniam para discutir determinados assuntos entre eles. Então, no Semédio, Jesus ele vai ser o quê? Acusado de blasfema. Porque ele declara de fato para os líderes religiosos que ele era o Filho de Deus. Então, por causa deste fato, deste acontecimento, você vai ver e perceber no contexto que os líderes religiosos fizeram de tudo para que Jesus fosse o quê? Crucificado. Quando você chega em Mateus 27, do verso 32 ao 44, ali fala o assunto central ali, nesses versículos, é a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. Tá, Severino? Qual é o pequeno detalhe nessa história? É que antes de Jesus ser crucificado, ele teve que fazer o quê? Ele teve que carregar a sua cruz. Queridos, você tem que entender e compreender que assim como Jesus, ele carregou a sua cruz, nós também temos que carregar a nossa. Ele mesmo declara em Mateus 4, que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você dá uma analisada no contexto geográfico daquela época, você vai ver e perceber que a distância de Jerusalém ao Calvário, Calvário foi a localização geográfica, onde o mestre foi o quê? Crucificado. Você vai ver e perceber que a distância é de aproximadamente 3 quilômetros. Em cima desta informação, nós paramos para deduzir, nós se aprofundamos, nós paramos para entender que a distância aproximadamente que Jesus carregou a cruz foi aproximadamente 3 quilômetros. Aí entra um fato que nos deixa maravilhado. Aí entra um fato que é extraordinário. E qual é o fato? Ele não reclama, ele não murmura, ele não questiona. Queridos, para você entender e compreender, antes de Jesus ser crucificado, antes dele carregar a cruz, ele tomou 39 chicotadas. O chicote a qual Jesus tomou a chicotada tinha flagelos de osso na ponta. Quando catava na costela, quando catava no couro, ele simplesmente arrancava. Jesus tomou 39. Jesus, antes de carregar a cruz, Jesus, meus queridos, ele foi esbofeteado, ele foi preso, ele foi humilhado. Então nós vemos e nós percebemos que Jesus fisicamente e emocionalmente ele está como? Ele está no limite, ele está esgotado. Mas o que é interessante é que ele não para, ele não olha para trás, ele não abandona a cruz. Aí tem crente na igreja que só porque falaram da roupa dele, já abandona a cruz. Aí tem crente na igreja, meus queridos, que simplesmente, só porque não recebeu uma oportunidade para cantar, para pregar, simplesmente já abandona a caminhada. Aí tem crente na igreja, que só porque falaram dele, já abandona a fé. Deixa eu dizer algo para você, querido. A cruz não é para crente fraco. O evangelho não é para qualquer um. O evangelho é para quem está disposto a morrer para si mesmo. O evangelho é para quem está disposto a quem pagar o preço. Cadê os crentes que não vão abandonar a cruz? Cadê os crentes? Levanta a mão, solta um glória. Tu está na presença daquele que reina e tudo faz. Aleluia. Pois bem, Jesus então, ele não parou. Ele não desistiu. Ele simplesmente não olhou para trás. Quando nós chegamos no versículo de número 32, do capítulo de número 27, você vai ver e você vai perceber, você vai ver e perceber que foi tomado, os soldados romanos, eles tomaram um certo homem, chamado Simão.
E esse homem foi colocado para fazer o quê? Foi colocado simplesmente para ajudar Jesus, Simão Cirineu. Só que tem um fato interessante e curioso aqui. Tá, qual é o fato interessante e curioso aqui? Que quem colocou Simão Cirineu para ajudar Jesus naquela hora, naquele momento, naquele instante, não foi os soldados romanos. Tá, Severino, então quem que foi? Foi o Pai, foi Deus. E quando eu vejo Deus colocando Simão Cirineu para ajudar Jesus naquele momento, porque ele estava fisicamente, emocionalmente, meus queridos, esgotado, sabe o que eu vejo? Eu vejo o Pai simplesmente sustentando o Filho naquele momento. Deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje, escute bem, principalmente você que começou a caminhada cristã agora, principalmente você que aceitou Jesus recentemente, principalmente você que vai se batizar no Hermissão, principalmente você que começou o start, está começando a caminhada da palavra agora. Deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje, querido. Vai chegar momento que o peso da cruz vai vir. Vai chegar momento que a caminhada vai ficar difícil. Vai chegar o momento que você de fato vai ver que o caminho é estreito, que a porta é estreita. Vai chegar o momento que você vai sentir o peso da responsabilidade da palavra. Mas deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje. Quando o peso da cruz vir, quando ficar difícil, quando tiver tudo complicado, quando você vê, quando você sentir a responsabilidade, deixa eu dizer algo para você, o Pai vai se levantar do trono e Ele vai te sustentar. O Pai vai se levantar do trono, aleluia, levanta a mão, dá um glória, porque tu está na presença do Pai, aleluia. Pois bem, então quando nós chegamos no versículo de número 27, falamos da crucificação. O texto também vai nos dizer, ainda no versículo de número 27, para mim não sair. Vai dizer que Jesus, ele foi o quê? Crucificado entre dois ladrões, entre dois transgressores. E as suas roupas foi dividida entre os soldados romanos, porque fazia parte da cultura deles. Eles ficavam com a roupa das pessoas que eram crucificadas, dos condenados. Só que a roupa de Jesus, ela foi o quê? Descerada. Ela foi despedaçada. Cada cá ficou com um pedaço. E tudo isso aconteceu para quê? Para que se cumprisse Isaías 53, 12. Onde diz que ele seria colocado entre os transgressores. E as suas vestes seriam despedaçadas entre os cães. Então nós vemos e nós percebemos na crucificação de Cristo que a palavra de Deus se cumpriu naquele momento. Porque se tem uma coisa que vai se cumprir na minha e na sua vida, é a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite de hoje. Se Deus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus falou que vai salvar a tua casa, vai acontecer. Pastor, se Deus falou que vai dar um tempo e condição para isso, isso vai acontecer. Porque se tem uma coisa que vai acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu ministério, se tem uma coisa que vai se cumprir, é a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que a palavra dele nunca vai voltar vazia, meus queridos. Se ele prometeu que ele vai te curar, isso vai se cumprir. Se ele prometeu que ele vai derramar salvação dentro da tua casa, isso vai se cumprir. Porque se tem uma coisa que sempre vai cumprir na igreja, nos filhos dele, é a palavra dele. Aleluia! Pois bem, quando nós chegamos no versículo 45, só que ainda dentro do capítulo número 27, fala da morte de Jesus. Jesus, quando ele morreu, o texto nos diz que houve trevas, escuridão, durante 3 horas. Só que o texto vai dizer, e o texto vai falar, que o véu do templo se rasgou. Esse véu ficava entre o lugar santo e o santíssimo. O lugar santíssimo era onde representava a presença de Deus. Então esse véu, meus queridos, ele ficava no templo, entre o lugar santo e o santíssimo. Esse véu impedia, era um impedimento,
era uma barreira que impedia as pessoas de acessar o Santo do Santo. Era uma barreira, só que você tem que entender e compreender que aquela barreira, aquele véu, não foi Deus quem colocou, então quem foi? Foi o homem, por causa da sua rebeldia e por causa do seu pecado. Um fato interessante é que Lucas diz e fala que depois que Jesus morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. O que isso quer dizer e o que isso quer falar? Isso quer dizer que através do sacrifício de Cristo, o próprio Deus catou o véu e rasgou. O próprio Deus tirou a barreira. Aí Deus olhou para mim e para você e simplesmente disse assim: agora vocês têm acesso liberado na minha presença. Agora vocês têm livre acesso. Quando você analisa o Antigo Testamento, você vai ver e perceber que se tem uma coisa que era restrita, era a presença de Deus. Para você entender e compreender melhor, a presença de Deus era acessada apenas uma vez por ano pelo sacerdote, onde ele entrava no Santo do Santo para fazer expiação do pecado pela nação de Israel. Mas na dispensação da graça, por intermédio de Jesus, você não tem acesso à presença apenas uma vez por ano. Você tem acesso de manhã, você tem acesso à noite, você tem acesso de madrugada, você tem acesso do seu serviço. Agora você tem livre acesso à presença do Senhor. Querido, no Antigo Testamento também, para adorar a Deus, você tem que entender e compreender que quando o sacerdote ia entrar no Santo do Santo, existia tudo um ritual, existia tudo uma preparação, mas da dispensação da graça não precisa mais. O que é que precisa, Severino? Você só precisa olhar para o sacrifício, você só precisa olhar para Cristo, que você vai ter livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Deus nos deu livre acesso por intermédio do sacrifício de Jesus. Vai adorando aí que eu vou tomar uma água, querido. Chegamos no capítulo de número 28. O assunto inserido no capítulo número 28, assim como eu já disse no começo, é tanto Mateus, tanto Lucas, tanto Marcos e João, que foram os autores do Evangelho de Jesus. Eles tratam isso aqui. O assunto central é a ressurreição. A ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina para a nossa fé cristã, é o primeiro pilar da fé cristã. Quando você vai em 1 Coríntios 15, 4, você vai ver e perceber que a igreja de Corinto, ela estava desprezando a ressurreição de Cristo. Então, mediante isso, Paulo pega e diz que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também a nossa fé. Então, Paulo deixa bem claro, bem explícito ali para a igreja do Coríntios, a importância da ressurreição de Cristo para a igreja. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria salvação. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não havia, meus queridos, vitória sobre a morte. Mas Ele ressuscitou e nós temos a salvação por intermédio do seu sacrifício. Aí quando nós entramos no texto, no versículo de número 1, vai dizer, deixa eu só me encontrar aqui, vai dizer e vai falar, que de manhã, no domingo de Páscoa, que foi o dia a qual Jesus foi o quê? Crucificado. O texto nos fala que Maria Madalena e mais duas mulheres foram até o túmulo de Jesus fazer o quê? Ungir o corpo de Jesus. Só que um fato interessante e curioso é que quando essas mulheres chegaram até o túmulo de Jesus, elas encontraram o túmulo como? Vazio. Queridos, o túmulo vazio é a primeira evidência de todas que comprova que de fato Jesus ressuscitou. Se alguém for ao túmulo de Maomé, que é o fundador do islamismo, você vai ver e perceber que os restos mortais de Maomé estão lá. Se você for no túmulo de Buda, você vai ver que os restos mortais de Buda estão lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, que está em Jerusalém, há uma epígrafe
Quando você chega na porta, há uma epígrafo. Qual é a epígrafo? Não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Querido, o texto diz, e o texto fala, que quem removeu a pedra do túmulo, quem que foi? Foi os anjos. As pessoas pensam, imaginam que os anjos removeram a pedra para Jesus sair. Não, não, esqueça. Os anjos não removeram a pedra para Jesus sair, foi ao contrário. Os anjos removeram a pedra para os discípulos entrarem e ver que ele não está lá, que ele se levantou diante dos mortos, que ele venceu a morte. Aleluia! Aleluia! Aí o texto diz que mediante este fato, este acontecimento, o texto nos fala que Pedro chegou para eles e pensou que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então eles foram dar uma averiguada. E quando eles chegaram lá, eles encontraram as faixas que enrolavam o corpo de Jesus. Mas havia um lenço também. E esse lenço não estava no local. Ele estava dobrado à parte. Mas a pergunta, a questão, quem dobrou esse lenço? Porque não pode ter sido nenhum bandido, nenhum transgressor. Porque que tentava roubar o corpo. Porque ele não ia dobrar o lenço. Quem dobrou o lenço? Quem dobrou o lenço foi o próprio Cristo. Queridos, João e Pedro, quando eles entraram no túmulo, eles estavam cheios do quê? De incertezas. Mas quando eles viram o lenço dobrado à parte, eles tiveram certeza que Jesus de fato era o Filho de Deus. Aleluia. Eles tiveram certeza que de fato tudo aquilo que Jesus falou iria acontecer. Eles tiveram certeza na ressurreição que Cristo de fato era o Filho de Deus. Porque se tem uma coisa que é a